Vamos ajudar o Super Acadêmico aqui no Apoia-se. É só você clicar aí na primeira link da descrição que você chega lá no Apoia-se e pode apoiar o canal a partir de R$1. Agora você pode ajudar com um pouquinho mais com essa nova premiação aqui com o meu novo livro Sexo e Celebridades. Se você apoiar a partir de R$40, apenas R$40, você ganha como recompensa um exemplar aqui do livro Sexo e Celebridades, os relatos secretos do Abel Marques e suas experiências com garotos de programas, disponível no Clube de Autores. Você pode também pedir ele pelo Clube de Autores, que é o segundo link na descrição do vídeo. Mas apoiando o canal no Apoia-se, você vai ter direito a ele de graça, né? Apenas apoiando o canal e aí você tem direito a um exemplar. Então, vá lá, clica no link e apoia o canal. Agora vamos ao conteúdo do vídeo. Do mundo ocidental, né, durante o século XX, de que o discurso comunista socialista da União Soviética conseguisse atingir as sociedades ocidentais. O discurso, não estou falando de guerra nem de nada, mas o discurso. Porque assim, qual é a ideologia, aí já é esse tópico aqui, né? Estado burguês com base no Estado proletário, dito proletário. Qual é o discurso do mundo socialista? Criar sociedades mais iguais, mais igualitárias, em que a riqueza seja distribuída o mais igualmente possível. Isso não é uma coisa essencialmente ruim, certo? Mas, como geopoliticamente, na disputa de poder do mundo, isso ia contra o modelo apresentado desde a Revolução Francesa de liberdade, né, de oportunidade, de trabalho, etc. Isso criava uma necessidade de uma repressão indireta a qualquer coisa que fosse contra isso, certo? Então, a repressão que eu falo contra isso é, tem os sindicatos, tem os livros, tem os cientistas políticos, tem os sociólogos, tem essa galera que fica falando essas coisas. Mas em contraposição você tem as novelas, os filmes, a literatura, você tem a música que afirma o contrário, certo? Então, por exemplo, você pega a mídia pop, né, do século XX, principalmente americana, é claro, todo o discurso dela vai ser reafirmando o que foi estabelecido aqui no século XIX. Certo? Você pega um super-homem, por exemplo. O que é o super-homem? É um cara que representa a América. É o cara que está ali defendendo todos os valores americanos de liberdade e tal. Então, está dizendo o que, como discurso, né, como repressão indireta? Se você pensa de uma maneira diferente, então você está indo contra o super-homem. O super-homem é o herói, então você não vai pensar contra ele. Você pega os filmes de James Bond até os anos 80, todos falam que o jeito ocidental, britânico, americano é o correto. Os vilões, que geralmente são ou fazem parte de um esquema lá do mundo russo-soviético, são errados. Os valores deles estão incorretos, os nossos estão certos. Certo? Então a Guerra Fria foi fantástica para isso. Aí sim, aí você pode pegar e dizer assim, esse professor está fazendo, como é que chama? O negócio que inventaram, o negócio de escola sem partido. Doutrinação ideológica. Não, sabe por quê? Porque do outro lado da cortina tinha a mesma coisa. Certo? Do outro lado, no mundo soviético, socialista, tinha a mesma coisa. A gente não vê porque a gente não tem acesso, mas tinha a mesma coisa. Lá do mesmo jeito tinha filmes, tinha livros, tinha novelas, tinha peças de teatro, tinha uma série de coisas que dizia que o jeito deles é o correto. E os vilões eram os americanos. Montanha-russa. Os americanos chamaram montanha-russa de montanha-russa para dizer que é uma coisa assustadora. Sabe como é o nome em russo de montanha-russa? Montanha americana? Exato. Montanha americana. É mentira, né? Não, é verdade. Misericórdia. Certo? Então, o uso é a lição para vocês aqui, ó. O uso da mídia de massa como manutenção de um sistema, né, um sistema ideológico, claro, que advém daqui, o começo aqui, mas é usado tanto para quem é a favor quanto quem é contra, certo?
por exemplo, se algum dia você tiver curiosidade de ver o que o cinema russo, né, soviético, produziu depois da época da Revolução, né, uns 20 por aí, até os anos 70, você vai ver coisas muito similares ao que os americanos produzem. Mas com papel invertido. Papel invertido, exatamente. É verdade, assim, se elogia muito, inclusive do próprio cinema americano, se elogia muitos artistas russos soviéticos, porque eles tinham uma criatividade muito grande e tal, e maneira de contar uma história, né? Se fala muito do cara que fez Solaris. Não vou lembrar o nome dele. Sim, eu não consigo. Hã? Vendeu até uma homenagem pra ele. Não, o pessoal admira muito. Porque assim, é uma ficção científica muito densa, de 4 horas de duração, e que tem um negócio bem interessante sobre elementos psicológicos e tal. Aí os Estados Unidos fez uma versão americana. Que assim, é legal, mas não passa a mesma densidade. Chama Solaris? Solaris. A versão americana é com o George Clooney. Mas assim, por exemplo, você tem um filme que eu vi, foi um filme mudo ainda, né? Que acho que A Greve, acho que o nome é A Greve. Acho que que assim, ele fala de empresa, sindicato, greve, só que de um jeito diferente, né? Ele mostra os grevistas, os sindicalistas, como sendo os oprimidos que precisavam superar toda a chantagem do chefe, né, dos patrões, não sei o que. Então é uma maneira diferente de apresentar esse tema. E tem o famoso Encoraçado Potemkin também, que era um Encoraçado Potemkin. Que tem uma cena que é repetida em vários filmes, que tem uma batalha, uma escadaria e uma mulher passando com um carrinho de bebê, solta e o carrinho de bebê começa a descer e alguém passa desesperado para tentar salvar. Vários filmes imitam essa cena, cada dramaticidade da cena. Mas assim, é só você pensar na inversão mesmo. Pense na inversão de quem é o herói. Tente imaginar, eu não sei se tem, provavelmente tinha, né? Então, é provável que tivesse filmes de espião em que você tinha os vilões sendo os americanos e os ingleses. Um contraponto a James Bond. Bom, isso só para chamar a atenção do uso da repressão direta e indireta. Então, o 1984, certo? Tem um monte de coisa relacionada à repressão direta e indireta. A repressão direta é a da mídia, certo? A manipulação da mídia, manipulação da história, coisa que a gente já viu aqui. E a repressão direta está lá também, só que vocês não chegaram ainda nela. Mas vocês vão chegar na repressão direta. E a repressão direta, digamos assim, muito mais sofisticada, porque tem a ver com manipular diretamente o pensamento. Que a Leila já falou, né? Não. Viu? Não. Tá. Lembrando aqui, esse negócio aqui da repressão indireta lembra um pouco a hipótese do agendamento, né? Só para lembrar, lembra da hipótese de agendamento? Então, muitas vezes a mídia, a mídia ela tem a habilidade de agendar a mente das pessoas com o que está se falando, sobre o que se deve falar, sobre o que se deve saber naquele momento. Então, muito dessa repressão indireta, usando a mídia, justamente tem a ver com isso. Então, segundo a hipótese do agendamento, a mídia não consegue dizer como você deve pensar sobre aquele assunto, mas ela agenda a sua mente para você pensar sobre. Então, é uma forma também de conduzir a sua maneira de pensar em relação à sociedade, em relação a tudo, em relação a si mesmo. Mas, bom, de qualquer jeito você tem a possibilidade de construção da noção da realidade social a partir do que é dito, que lhe é apresentado, certo? Bom, o papel do Estado burguês. Então, o Estado burguês é uma noção bem típica da sociologia, certo? Que é a ideia de que
O Estado, como uma entidade abstrata que administra uma sociedade, ele não é neutro, certo? Não há neutralidade do Estado. Supõe-se que, se o Estado fosse neutro, você teria uma sociedade mais justa, porque você teria, ao mesmo tempo, manutenção de uma certa desigualdade, né, socioeconômica, mas o Estado, como intervindo, poderia fazer uma equalização. Mas o Estado não é neutro, certo? O Estado sempre vai pender para o lado de quem tem predominância nas mentes das pessoas, certo? É a chamada classe dominante pelo discurso sociológico clássico. Então, o Estado burguês, né, seria aquele Estado que defende os valores e interesses da burguesia. Defender os valores da burguesia não é chamar os valores da burguesia, é chamar de valores de todos, valores da ideologia dominante. Certo? Então, quando um Estado qualquer, pega e fala que defende a liberdade. Defender a liberdade quer dizer o quê? Preservar aquilo que foi conquistado por quem já conquistou. Certo? Se algum dia o Estado pegar e dizer assim, não, vamos pegar e diminuir a liberdade para ter mais igualdade. Quem tem muito tem a perder. Então não vai querer que haja mais igualdade. Concorda? Quem não tem, talvez abrace um pouco a ideia de mais igualdade. Mas aí você tem, para que as pessoas não abracem essa ideia, a repressão indireta. Então, veja como é forte, por exemplo, essa ideia que as pessoas têm de que programas sociais fazem as pessoas ficarem preguiçosas. É muito forte isso. Muitas pessoas reproduzem isso sistematicamente. Não, a pessoa tem que aprender a trabalhar. É por trabalho que a pessoa vence, conquista suas coisas. O Estado que fica dando coisas faz com que a pessoa não se motive a trabalhar, etc. Então isso é muito forte. Isso é muito forte em nossa sociedade, as pessoas acreditarem nisso, né, como sendo algo errado, porque motiva a pessoa a não fazer nada. Certo? Sabe, nunca ouviram essa expressão? Né? Em vez... A Bolsa Família. Exato. Em vez de dar o peixe, ensine a pescar. Certo? Aí sim, parece correto, certo? Se você, num pensamento de liberdade, de oportunidades, etc. tal, é correto, não, realmente, se você pega e desestimula a pessoa a ser criativa, a procurar melhorar a si mesmo, então essa pessoa, ela não vai ser motivação para nada, porque vai se satisfazer com aquilo ali, né? Mas assim, faz sentido quando você vive numa sociedade em que há mais oportunidades. Numa sociedade em que as oportunidades são restritas e você cria um ambiente de negação desse tipo de benefício, né, de ajuda para as pessoas que não têm oportunidades, é complicado, porque a tendência é você fazer sempre uma sociedade desigual e conflituosa. O Estado burguês clássico, digamos assim, é o que a burguesia do século XIX imaginava que o Estado deveria ser, né, o Estado liberal por excelência, é aquele Estado que não interfere em quase nada, certo? Deixa o mercado fluir e as coisas acontecerem, e a competição e as oportunidades. Quando você tem um ambiente em que as oportunidades são similares, todo mundo mais ou menos no mesmo ponto de partida, tudo bem, faz sentido. O problema é quando você tem sociedades que já são desiguais, sociedades que já são com poucas oportunidades, que aí as oportunidades são concentradas nas mãos de poucos, certo? E aí você tem uma contradição, que é a história do século XX, no mundo capitalista, mais liberal, o Brasil incluso, é mais ou menos a história de você tem interferência do Estado e aí você tem uma pequena ascensão. Aí você tem queda desse processo de ascensão, aí você tem menos interferência do Estado. Aí você tem ascensão no processo liberal, mas gerando crise, e aí tem interferência do Estado. E vai gerando isso aí. Então você tem uma instabilidade da vida das pessoas ao longo do século XX por causa desse negócio de um lado interferência do Estado, do outro o pensamento liberal. Os economistas até hoje não decidiram qual é o caminho certo. Tem a gente viu naquele vídeo lá no YouTube, lá do laboratório aquele dia, o rapaz defendendo um modelo plenamente liberal,
certo? Aquela coisa de o Estado basicamente não existir, como se isso fosse gerar um sistema de dinâmica econômica sem falhas praticamente, porque a base seria criatividade, trabalho individual, oportunidade, geração de riqueza, e aí as coisas andariam. Mas assim, é muito complicado porque as sociedades elas tendem a gerar problemas, né? Então uma coisa dessa plenamente liberal geraria também concentração. Bom, mas de qualquer jeito, isso aí seria o Estado burguês como resultado dessa mentalidade da liberdade aqui do século XIX. E esse Estado burguês, ele reproduz... Viu, gente? Tá. Viu, gente? Já fomos, gente, já fomos. Então, veja, o Estado burguês ele vai reproduzir esses valores usando o aparato, né, de repressão direta e indireta. Como, no caso do Brasil, né, a maioria dos países ocidentais, a repressão direta é papel do Estado e a repressão indireta é papel da mídia corporativa, né? Mas o Estado burguês ele pode pegar e associar os dois. Aí, novamente, alguém pode falar assim, ouvindo esse vídeo, e esse professor fica fazendo doutrina ideológica de esquerda. Não é verdade. A comparação com o Estado proletário, entre aspas, proletário. Todo mundo socialista, soviético que existiu no século XX, que ainda existe, mais ou menos, né, em Cuba, China, Coreia do Norte, sei lá, mais desses três mesmo, fazem a mesma coisa, praticam exatamente a mesma coisa, só que com um discurso oposto, certo? Mas eles usam a mesma coisa. Então, o Estado dito proletário é o Estado que assumiu, né, o poder depois de revoluções ditas socialistas, União Soviética, Iugoslávia, Hungria, Tchecoslováquia, Cuba, China, Vietnã, Coreia do Norte, Romênia, Bulgária, acho que só são esses. Esses países todos tinham no aparato do Estado dito proletário, porque uma concentração de... tem no aparato desse Estado proletário, certo? Dito proletário, o quê? Uma concentração de poder em uma burocracia de pessoas que comandavam ideologicamente e administrativamente aquele Estado. Como o modelo econômico é o inverso, certo? O modelo econômico do Estado burguês é o modelo liberal. O Estado interfere o mínimo e você tem a economia rolando à vontade, e aí tem a criatividade, a competição, tudo que gera a riqueza segundo o pensamento liberal. No Estado proletário, entre aspas, você tem o quê? O Estado decidindo tudo. Certo? A gente viu o vídeo lá falando, né, que é o tal da economia planificada. Então o Estado diz o que é que vai ser feito, né, o que é que vai ser cumprido de metas, tal. E aí, para manter isso ideologicamente, né, que é o status quo deles, é preciso o quê? A mídia. É preciso a repressão direta, o Estado policial. A maioria desses Estados socialistas eram Estados policiais, como ainda são, né? No caso da Coreia do Norte é bem forte, no caso de Cuba ainda é, apesar de toda a abertura que eles estão tendo, mas é uma coisa de vigilância o tempo todo do comportamento dos indivíduos. Isso é a repressão direta. E a indireta, com a produção de conteúdo, certo? Então as pessoas vão lá, assiste televisão, assiste jornal, né, assiste cinema, voltado para reforçar os valores daquela sociedade. Tudo chancelado pelo Estado monetário. Então, a funcionalidade é a mesma. É por isso que o Kuhn sempre reforça no livro. Vários livros falam a mídia como influenciador da sociedade é sempre ideológica. Não tem mídia neutra. Ela é sempre ideológica. Ela sempre vai ter um ponto de vista. Na nossa sociedade, o ponto de vista predominante é este cara. Esses valores aqui. Quando tinha um mundo socialista, né, uma divisão do mundo socialista, você tinha o outro discurso. Mas a ideia é que funciona do mesmo jeito. São ferramentas que são usadas para a manutenção de um sistema social, de uma sociedade. Bom, aqui é só a notícia que as ciências sociais que surgiram também no século XIX, né, sociologia, psicologia social, outras mais,
surgiram justamente para entender os conflitos gerados por essas distinções entre modelos, certo? Então o modelo que nasceu lá com as revoluções, ele nasceu já com o seu oposto. E aí as ciências sociais apareceram para tentar entender. Então vocês, quando vocês pegam essas coisas, não sei, chatas para ler, da minha área, qual a funcionalidade? É você saber que quando você toma uma decisão mercadológica, uma decisão estratégica de onde colocar, o que colocar, você vai entender melhor o que você está fazendo. Porque senão fica muito no caso da, assim, eu acho que a audiência daquilo ali é isso aqui, então eu vou colocar ali. Certo? Mas tem todo o processo